O inverno em Seul era particularmente frio naquele ano, mas não tão gélido quanto os olhares que Jimin e Jungkook recebiam ao caminhar pelas ruas de Gangnam. 6 meses haviam se passado desde que os dois ex-integrantes do BTS, um dos maiores grupos musicais da história da Coreia do Sul, decidiram revelar ao mundo o relacionamento que mantinham em segredo há anos. O anúncio veio após a conclusão do serviço militar obrigatório de ambos, quando finalmente sentiram que poderiam tomar as rédeas de suas próprias vidas sem o peso das expectativas da indústria do entretenimento coreano. A notícia havia caído como uma bomba no cenário conservador da Coreia do Sul. Park Ji-min, aos 29 anos, com sua presença delicada e voz aveludada, e Jeon Jungkook, 27 anos, o Golden Maknae de talento incontestável, agora enfrentavam a face mais dura da sociedade coreana. Aquela mesma sociedade que os idolatrava agora se dividia. Uma parte significativa dos fãs manteve-se fiel, especialmente os internacionais. Mas no país natal, o cenário era devastador. Patrocinadores cancelaram contratos, aparições na televisão foram misteriosamente adiadas, e o silêncio da indústria era ensurdecedor. Jimin observava a paisagem urbana de Seul pela janela do apartamento, que dividia com Jungkook. Os arranha-céus brilhavam contra o céu noturno, mas sua mente estava em outro lugar. Ele se lembrava das palavras de seu pai quando contou sobre seu relacionamento com Jungkook. O silêncio prolongado, seguido de um suspiro profundo e um pedido para que reconsiderasse suas escolhas. Sua mãe chorou por dias. Em Busan, cidade natal de ambos, as famílias enfrentavam o julgamento da comunidade local, que muitas vezes associava o sucesso de seus filhos a uma influência ocidental negativa. Jungkook passava horas no estúdio que haviam montado no apartamento, canalizando suas emoções através da música. Sua voz, que costumava ecoar em estádios lotados ao redor do mundo, agora encontrava refúgio apenas naquele pequeno espaço. Ele percebia como o sonho que construíram por mais de uma década estava sendo ameaçado não por falta de talento ou dedicação, mas simplesmente por quem eles eram. Evitava ler comentários online, depois que um site de fãs que antes os adorava publicou um longo texto sobre como eles haviam traído os valores tradicionais coreanos e decepcionado uma geração de jovens. O mundo que antes os celebrava como embaixadores culturais da Coreia agora parecia querer apagá-los da história. As emissoras de TV raramente mencionavam seus nomes, exceto em debates sobre a influência da cultura ocidental nos valores tradicionais. Os programas de variedades, nos quais costumavam ser convidados frequentes, não faziam mais chamadas. As rádios tocavam suas músicas com menos frequência, e alguns DJs chegaram a dizer no ar que preferiam não promover certos artistas. Naquela noite, enquanto a neve começava a cair suavemente sobre Seul, Jimin encontrou Jungkook adormecido sobre o teclado do estúdio. Observou seu rosto sereno, ainda marcado pelo cansaço das noites mal dormidas, e sentiu uma onda de proteção e amor que superava qualquer adversidade externa. Apesar de tudo o que haviam perdido, tinham encontrado uma verdade que não podiam mais negar. Mas o preço dessa verdade era alto, e ambos sabiam que a batalha estava apenas começando em um país onde a homossexualidade ainda era vista como uma escolha desviante e não como parte natural da identidade de uma pessoa. A primavera chegou, a Seul com suas cerejeiras em flor, contrastando com o inverno emocional que Jimin e Jungkook enfrentavam. 3 meses haviam se passado desde uma entrevista que concederam a um portal internacional de notícias, onde falaram abertamente sobre seu relacionamento. A matéria, traduzida para o coreano, gerou uma avalanche de reações negativas nos círculos conservadores do país. O canal de televisão, que havia planejado um programa especial para o retorno do BTS após o serviço militar, anunciou o cancelamento da produção, citando conflitos de agenda. Jimin percebeu a extensão do boicote ao visitar uma grande loja de departamentos onde, por anos, enormes cartazes com seus rostos decoravam as paredes. Agora, outros ídolos ocupavam aqueles espaços. Ao passar pela sessão de música,
Notou que os álbuns do BTS haviam sido movidos para prateleiras menos visíveis, quase como se a loja tentasse cumprir obrigações contratuais sem promover ativamente o grupo. Uma funcionária o reconheceu e, nervosamente, aproximou-se para pedir um autógrafo, olhando ao redor para verificar se ninguém a observava. O estúdio que Jungkook havia montado tornou-se um refúgio para ambos. Ali, podiam criar sem as pressões da indústria que agora os tratava como párias. Jungkook passava noites inteiras compondo, capturando em música a complexidade de emoções que viviam. Suas composições refletiam a dor do ostracismo, mas também a força encontrada no amor verdadeiro. Era como se a rejeição social tivesse aberto novas dimensões em sua arte, tornando-a mais profunda e autêntica do que nunca. As redes sociais se tornaram um campo minado. Para cada mensagem de apoio, principalmente de fãs internacionais, havia dezenas de comentários cruéis de compatriotas coreanos. "Vocês mancharam a imagem da Coreia no exterior", escreveu um usuário. "Como podem ser um exemplo para nossas crianças?", questionou outro. Reportagens sensacionalistas insinuavam que o relacionamento era uma estratégia de marketing para o mercado ocidental. Rumores infundados sobre influências estrangeiras em suas decisões circulavam em fóruns conservadores. Os outros membros do BTS mantinham contato próximo, oferecendo apoio nos bastidores, mas publicamente permaneciam cautelosos, conscientes do impacto que uma associação direta poderia ter em suas próprias carreiras. Esta realidade doía em Jimin e Jungkook. Compreendiam a posição delicada dos amigos, mas sentiam o peso do silêncio público daqueles que consideravam família. Certa tarde, ao retornar de uma rara saída para comprar mantimentos, Jimin encontrou Jungkook sentado no chão da sala, cercado por cartas. Eram mensagens de fãs que haviam encontrado formas de enviar seu apoio, superando o filtro imposto pelas agências de fãs oficiais, que agora selecionavam a correspondência que chegava até eles. Entre lágrimas, Jungkook lia cartas de adolescentes coreanos que se identificavam com sua coragem, jovens que escreviam sobre como a decisão de ambos os havia inspirado a aceitarem a si mesmos. Aquelas palavras eram raios de luz no escuro túnel de isolamento social que viviam. O telefone de Jimin tocou, interrompendo o momento. Era um dos poucos produtores musicais que ainda mantinha contato, informando que uma importante premiação musical havia decidido não incluir suas canções na lista de indicados, apesar dos números impressionantes de streaming. O produtor, visivelmente constrangido, explicava que a decisão vinha de cima e que nada poderia fazer. Mais uma porta se fechava, e o silêncio dos holofotes que antes os iluminavam tornava-se cada vez mais ensurdecedor na indústria que ajudaram a globalizar. Outono em Seul. As folhas douradas caíam sobre o Parque Yeouido enquanto Jimin e Jungkook caminhavam tentando passar despercebidos sob chapéus e máscaras. Acessórios que antes usavam por privacidade agora serviam como escudos contra olhares de julgamento. Haviam escolhido um horário tranquilo no meio da semana, para evitar multidões. Respirar ar fresco tornou-se um luxo calculado, com rotas planejadas para minimizar encontros indesejados. Uma semana antes, a maior empresa de entretenimento da Coreia havia anunciado o lançamento de um novo grupo masculino, prometendo representar os verdadeiros valores coreanos. A mensagem subliminar era clara para qualquer um familiarizado com o contexto. Os comentaristas da indústria não perderam tempo em estabelecer comparações, sutilmente posicionando os novatos como a alternativa moralmente aceitável ao legado do BTS. Para Jimin e Jungkook, era mais um lembrete de como estavam sendo sistematicamente apagados da narrativa cultural que ajudaram a construir. Enquanto caminhavam pela margem do rio Han, uma figura familiar aproximou-se. Para surpresa de ambos, era Lee Min-ho, um dos atores mais renomados da Coreia. Conhecido por dramas de sucesso internacional como Boys Over Flowers e The King Eternal Monarch, Lee Min-ho era um ícone cultural com influência comparável à que o BTS exercia no campo musical.
Ao contrário de muitos colegas da indústria que evitavam qualquer associação pública com a dupla, o ator caminhou diretamente em sua direção, com um sorriso genuíno. Imaginei que encontraria vocês aqui, disse Lee Min-ho, removendo os próprios óculos escuros. Este parque sempre foi um bom lugar para pensar. Inicialmente cautelosos, Jimin e Jungkook ficaram surpresos quando o ator sugeriu que tomassem um café em seu apartamento privado, longe dos olhares públicos. No elevador do luxuoso edifício em Gangnam, o silêncio era carregado de perguntas, não formuladas. Por que um dos maiores nomes da indústria arriscaria sua imagem ao associar-se abertamente a eles? Qual seria o verdadeiro propósito deste encontro? No apartamento elegantemente decorado, com vista panorâmica para a cidade, Lee Min-ho serviu chá tradicional coreano enquanto compartilhava sua admiração pelo trabalho da dupla. Para espanto de Jimin e Jungkook, o ator revelou que acompanhava de perto suas carreiras há anos e que sentiu necessidade de oferecer apoio em um momento em que tantos viravam as costas. A indústria do entretenimento coreano vive de aparências, explicou Lee Min-ho, com a serenidade de quem conhecia bem esse mundo. Somos vendidos como produtos perfeitos, sem falhas ou complexidades humanas. Quando alguém quebra essa ilusão, o sistema não sabe como reagir. O ator compartilhou então sua própria experiência. Embora heterossexual, Lee Min-ho revelou que enfrentou severas pressões da indústria em momentos de sua carreira, quando tomou decisões artísticas controversas ou expressou opiniões que desagradaram executivos conservadores. Contou sobre um período particularmente difícil após um escândalo fabricado por tabloides, quando perdeu papéis importantes e foi temporariamente congelado por produtores. Na época senti que minha carreira havia acabado, confessou o ator. Mas descobri algo importante. Quando você cria arte verdadeira, baseada em sua autenticidade, o público eventualmente responde a essa verdade. Lee Min-ho mostrou a eles manchetes internacionais recentes que destacavam a coragem da dupla ao se assumir em um ambiente tão hostil. Artigos de publicações respeitadas no ZEW, Europa e outros países asiáticos analisavam como sua decisão representava um ponto de virada na cultura conservadora coreana. Enquanto eram marginalizados em casa, tornavam-se símbolos de autenticidade e coragem no cenário global. Enquanto a noite caía sobre Seul, a conversa fluía naturalmente entre os três artistas. Jimin e Jungkook sentiam pela primeira vez, em meses, o alívio de serem tratados como iguais por alguém da indústria. Não como escândalos ambulantes ou párias sociais, mas como artistas respeitados cuja contribuição para a cultura coreana permanecia válida, independentemente de sua orientação sexual. Ao se despedirem, Lee Min-ho entregou a eles um pendrive. Esta é uma música que compus durante meu próprio período de escuridão, explicou. Nunca a lancei oficialmente, mas ela me ajudou a encontrar força quando todos pareciam ter desistido. De mim. Talvez possa inspirar vocês também. Na solidão do apartamento, Jimin e Jungkook ouviram a composição melancólica e poderosa, uma balada que falava sobre renascer das próprias cinzas. As lágrimas que derramaram não eram apenas de tristeza, mas também de um estranho sentimento de esperança que há muito não experimentavam. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiram profundamente, como se um peso invisível tivesse sido temporariamente aliviado de seus ombros. O sol de inverno brilhava timidamente sobre Seul quando Jimin acordou com o som de Jungkook tocando piano. Seguindo a melodia, encontrou-o no estúdio completamente absorto na composição. Era uma peça nova, com elementos da balada que Lee Min-ho havia compartilhado, mas transformada em algo único, carregando as assinaturas musicais distintivas de ambos. Jungkook trabalhara a noite inteira, inspirado pelo encontro inesperado com o ator. É sobre renascer, explicou Jungkook, sem desviar os olhos do piano. Sobre encontrar luz quando tudo parece escuro. Nas semanas seguintes, a música tomou forma. Diferente de tudo que haviam criado antes, a composição incorporava elementos da música tradicional coreana
com toques contemporâneos, criando uma ponte entre o passado cultural que respeitavam e o futuro que desejavam construir. Jimin contribuiu com letras profundamente pessoais, descrevendo não apenas a dor do ostracismo, mas também a liberdade encontrada na autenticidade. Uma manhã, o telefone tocou. Era Lee Min-ho, convidando-os para um encontro em um café discreto em Hongdae, área conhecida por seu ambiente artístico e mais liberal. Ali, o ator apresentou-os a um diretor independente que buscava música original para seu novo filme, uma obra que ousadamente abordava temas de identidade e aceitação na sociedade coreana contemporânea. O diretor, admirador do trabalho da dupla, ofereceu total liberdade criativa, sem as restrições comerciais que agora enfrentavam nos canais convencionais. Às vezes, precisamos construir novos caminhos quando os antigos se fecham para nós, disse Lee Min-ho, enquanto observava a expressão de surpresa nos rostos de Jimin e Jungkook. O projeto do filme reavivou algo que estava adormecido em ambos: o desejo de criar sem amarras, de comunicar-se através da arte sem filtros impostos por terceiros. Durante as sessões de gravação no pequeno estúdio independente, longe dos luxuosos equipamentos aos quais estavam acostumados, redescobriram a essência pura de seu amor pela música. O filme estreou em um festival independente em Busan, cidade natal de ambos. A escolha do local não foi coincidência. Representava um retorno às origens, um ciclo completo. Embora hesitantes em aparecer publicamente, decidiram comparecer ao evento após insistência do diretor e de Lee Min-ho, que prometeu estar ao lado deles durante toda a apresentação. A recepção foi mista, como esperavam. Alguns espectadores deixaram o teatro quando seus nomes apareceram nos créditos, mas muitos permaneceram, e ao final da exibição, uma ovação de pé surpreendeu a todos. Entre a plateia, havia jovens, que seguravam cartazes discretos com mensagens de apoio, idosos que vieram por curiosidade e ficaram por admiração, e até mesmo algumas figuras da indústria musical que compareceram incógnitas. Após a exibição, um crítico influente escreveu um artigo analisando a contribuição musical de Jimin e Jungkook para o filme, destacando como sua experiência pessoal havia resultado em uma obra de profundidade raramente vista na música pop coreana. O texto, embora cauteloso em abordar diretamente a controvérsia, marcou a primeira análise puramente artística de seu trabalho em meses, sem menções sensacionalistas à sua vida pessoal. No jantar após a estreia, em um restaurante tradicional, reservado exclusivamente para a equipe do filme, Lee Min-ho ergueu um brinde à dupla. Em minha carreira, aprendi que os momentos mais desafiadores frequentemente precedem os maiores avanços, disse o ator. Vocês poderiam ter escolhido o silêncio e a conformidade, mantendo suas carreiras intactas, mas ao custo de suas verdades. Escolheram o caminho mais difícil, e isso, meus amigos, é a verdadeira essência da arte. A coragem de ser autêntico quando seria mais fácil ser apenas o que os outros esperam. Jimin observou Jungkook através da mesa, trocando um olhar, carregado de significado, que dispensava palavras. Ambos sabiam que o caminho à frente ainda seria repleto de obstáculos. A sociedade coreana não mudaria da noite para o dia, e a indústria do entretenimento, tão dependente de imagens cuidadosamente controladas, levaria ainda mais tempo para evoluir. Mas algo fundamental havia mudado dentro deles. Vocês deveriam considerar lançar essa música como single, sugeriu Lee Min-ho, enquanto caminhavam juntos pela orla de Hyundai Beach após o jantar. Em momentos difíceis de minha carreira, quando fui boicotado por decisões artísticas controversas, foi a música que reconstruiu minha conexão com o público. A arte tem o poder de transcender preconceitos quando toca o coração das pessoas. Jimin e Jungkook trocaram olhares novamente, considerando a sugestão. Não haviam planejado lançar a música além do filme, receosos quanto à recepção. Mas as palavras de Lee Min-ho plantaram uma semente. Talvez fosse hora de reclamar seu espaço no mundo artístico, não como vítimas de preconceito, mas como criadores cujo valor transcendia rótulos limitantes. Ao retornarem a Seul, com a brisa marítima de Busan ainda fresca na memória,
Jimin e Jungkook sentaram-se no estúdio do apartamento, revisitando a composição, agora com novos olhos. Não sabiam se a música seria o começo de um renascimento na indústria que os formou, ou o primeiro passo em uma jornada completamente nova. O que sabiam com certeza era que, independentemente do caminho, seguiriam juntos, fiéis à verdade que custou tanto a afirmar. A tela do computador iluminou o estúdio enquanto trabalhavam nos arranjos finais. Lá fora, Seul continuava sua existência, frenética, uma cidade de contrastes onde tradição e modernidade coexistiam em tensão constante, assim como suas próprias vidas, equilibradas entre o respeito pelo legado cultural coreano e a necessidade de autenticidade pessoal. A música que criavam era, de muitas formas, um reflexo dessa mesma tensão, transformada em algo belo através da vulnerabilidade compartilhada. E você? O que acha que acontecerá quando Jimin e Jungkook finalmente lançarem sua música? Será que a sociedade coreana está pronta para abraçar a autenticidade destes dois artistas que desafiaram normas tão profundamente enraizadas? Não se esqueça de deixar seu comentário, dar like e se inscrever no canal para acompanhar o próximo capítulo desta história de superação e coragem. Sua opinião é muito importante para continuarmos trazendo conteúdos que emocionam e fazem pensar.